O que é notícia nesta terça-feira? Eleitor tem até quinta-feira para solicitar a segunda via do título. Polícia fechou bares e acabou com festas clandestinas no final de semana prolongado. FVS registra 165 novos casos de Covid no Amazonas. Pix começa a operar nesta terça-feira em fase restrita. Fiocruz espera iniciar vacinação contra a Covid no Brasil até março. Ataque terrorista em Viena mata 4 e deixa 15 feridos. Americanos vão às urnas nesta terça-feira em clima de forte polarização e com chance de votação recorde. Pistoleiros da motocicleta executam homem no Riacho Doce. Na compensa, após pegar mototáxi, homem é perseguido por dupla em motocicleta e acaba morto. O mototaxista foi baleado na cabeça. Um homem foi morto nesta madrugada no Morro da Liberdade. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Manaus teve um dia ontem de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 35 graus e para hoje, além de prever 15 milímetros de chuva com probabilidade de 67%, o clima-tempo diz que a temperatura máxima será de 30 graus. No momento, no sítio histórico da cidade, 25 graus Celsius. A umidade do ar é de 92%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 3 de novembro. Chegamos aos 307 dias do ano. Faltam 59 para terminar 2020. Dia de São Martinho de Lima. Também é o dia do guarda florestal e o dia da instituição de voto da mulher. Esta é a edição 84.986 do Jornal da Manhã. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Golpe de 3 de novembro foi como ficou conhecido na história do Brasil o golpe do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, quando este dissolveu o Congresso Nacional no dia 3 de novembro de 1891. 5h34 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Itamar, rapaz, bom dia, Itamar, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Pellegrini, Eduardo hoje não está aqui na bancada e está com problemas de saúde. Pellegrini, tivemos uma morte agora de madrugada, foi no Morro da Liberdade. Foi no Morro da Liberdade, Paulo Guerra, muito bem colocado, foi lá na rua São Benedito, Paulo, ali próximo à quadra da Escola de Samba do Reino da Liberdade, quando um rapaz, Paulo, levou 3 tiros na cabeça. Ele é Tiago, né? O primeiro nome dele é Tiago, acabou sendo assassinado já na madrugada de hoje, Paulo, e as primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver, sim, com a força de ponta. Pellegrini, um homem foi morto, ele estava numa motocicleta, ela era perseguida por 2 outros homens em outra motocicleta, e o mototaxista foi baleado na cabeça. Você sabe o estado dele, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, o estado dele ainda requer cuidado, né? O homem foi morto, isso aqui aconteceu, Paulo Guerra, no bairro da Compensa. O rapaz, a vítima que vinha na moto, acabou pegando uma corrida de um mototaxista que o levava até o bairro da Compensa. Chegando lá, foram atacados por homens que estavam em outra moto. Esse homem que levou 3 tiros, Paulo Guerra, acabou morrendo na hora, lá no bairro da Compensa, na rua T6. Tivemos também uma execução também por pistoleiros da motocicleta no Riacho Doce, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, mais uma vez os bandidos usando motocicleta executaram mais um. Dessa vez foi o Paulo Azevedo, 36 anos de idade. Paulo, ele foi barbaramente assassinado. O detalhe é que o bandido atirou, mataram a vítima e não levaram absolutamente nada. Ou seja, Paulo, crime tem característica aí também de execução com acerto de conta. E o tempo como é que está, Pellegrini? Nublado, Paulo, nublado na área da zona leste da cidade onde estamos nesse momento, aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, temos o tempo nublado até o presente momento. Daqui a pouco você volta e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós.
Muito bem, Paulo Guerra, aí agradecendo a audiência do Jornal da Manhã. Paulo, alô Manacapuru, nossos amigos de Manacapuru, lá o Balbi, lá no Visão de Águia, Balbi, e a Karen Nascimento também, Paulo Guerra, dizendo ela que é tua fã, Karen Nascimento também, que é lá do Visão de Águia, te mandando aquele abraço, Paulo Guerra. Obrigado. 5:37. As visitas aos cemitérios de Manaus foram suspensas ontem, dia de finados, por conta das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Mesmo com a decisão de caráter municipal, foi possível registrar uma movimentação tímida de familiares aos chamados Campos Santos. Na manhã desta segunda-feira, a Arquidiocese de Manaus realizou a tradicional missa de Dia dos Finados na Igreja da Matriz. Além das homenagens com cânticos e homilias de alento aos familiares que utilizam o dia para refletir sobre a vida, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, reafirmou a importância da fé nesses momentos difíceis. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Da centenária sepultura de José Policarpo de Souza, datada de 1898 até hoje, o cemitério São Francisco Xavier guarda raízes e histórias do povo da terra de Cirandas e região. O Campo Santo, localizado bem no meio do sítio histórico de Manacapuru, preparou-se para receber as milhares de pessoas que todos os anos costumeiramente adentram suas muralhas para velarem seus mortos. Apesar de liberado para a visitação, este ano o velho Chico Xavier esteve com uma população reduzida em virtude da pandemia que ainda assusta as pessoas. Até o cruzeiro, que todos os anos necessita de apoio do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas das milhares de velas acesas, este ano não houve necessidade, pois poucas foram acesas. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde, Ação Social e Defesa Civil estiveram no local desde as 6 da manhã para fazer o controle de entrada das pessoas, bem como oferecendo álcool em gel para a higienização das mãos quando da visitação. Porém, com a pouca movimentação, as equipes não tiveram tanto trabalho. Apesar de tudo, os 2 cemitérios de Manacapuru estiveram abertos para visitação no horário de 6 às 21 horas. Bem, Paulo, o curioso de tudo é que os cemitérios estavam vazios. Já os balneários estiveram lotados. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 5:39. O Cine Amazonas divulga 64 vagas de emprego em diferentes áreas para esta terça-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail atendimentoscinean@gmail.com. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Estado e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores. O comércio de Manaus teve movimentação intensa apesar do feriado do Dia dos Finados nesta segunda-feira. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, lojas e estabelecimentos funcionaram em horário diferenciado com atendimento entre 9 e 13 horas. Recuperação da malha viária e revitalização do sistema de iluminação pública prosseguem em Iranduba. Faltando 58 dias para terminar a gestão do prefeito Francisco Gomes, os trabalhos de recuperação da malha viária de Iranduba já tiveram a primeira etapa concluída, segundo informou ontem o secretário de Infraestrutura, Saulo Ferreira. A empresa contratada para realizar a recuperação do sistema viário do município de Iranduba concluiu a primeira etapa no distrito Cacau Pereira e hoje prepara os buracos que serão tapados na sede do município de Iranduba. O cronograma prevê início pelo centro, depois Novo Amanhecer e, na sequência, os demais bairros. O secretário Saulo Ferreira também falou sobre a revitalização do sistema de iluminação pública de Iranduba. Com relação à iluminação pública, a empresa do primeiro contrato continua com os trabalhos, trabalhou esse final de semana no distrito Cacau Pereira, naquelas ruas principais que dão acesso à feira. O segundo contrato, a empresa concluiu Maria Zeneide, Graça Lopes, e é um contrato que está em fase de conclusão. E sobre a iluminação solar na Carlos Braga, ela já foi concluída, afirmando assim o compromisso da gestão do prefeito Francisco Gomes com o povo irandubense. Ainda segundo o secretário de Infraestrutura, o prefeito Francisco Gomes determinou que a Praça dos Três Poderes e a comunidade de Paricatuba também sejam contempladas dentro do plano de revitalização da iluminação pública.
Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h42 em Manaus. A 27ª edição da Marcha para Jesus, tradicional evento gospel no Brasil, foi realizada na tarde de ontem em Manaus. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento aconteceu em formato de carreata. O percurso dos carros iniciou às 16 horas na Avenida do Samba, no Alvorada, e seguiu pela Avenida Constantino Neri. A carreata retomou para a área de concentração, onde foi realizado um show com diversas bandas locais. Difusora. Eleições 2020. Davi Almeida, de 51 anos, é bacharel em Direito, foi eleito deputado estadual pela primeira vez no ano de 2006. Em 2017, por ser o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em maio daquele ano, assumiu interinamente o governo do Amazonas até o início de outubro. Ele tem como vice Marcos Rota, também do Avante. Candidato, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Se eleito, como o senhor pretende criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Manaus? Vamos fazer sim aqui em Manaus, inclusive sem investimento do Poder Público Municipal. Nós vamos fazer parceria com a Senap, receber viaturas, equipamentos, armamentos, fazer treinamento, fazer corregedoria da Guarda Municipal e certamente vamos fazer concurso público para a Guarda Municipal e além de juntar o trânsito, juntar a Defesa Civil, fazer uma secretaria robusta, diminuir estrutura para que nós possamos ter uma melhor resolutividade nos problemas. Essa é uma das nossas propostas. A Guarda Municipal vai ser equipada, vai ter treinamento, vai ter corregedoria, vai ter quartel e nós vamos ter aí a presença também do trânsito e também da Defesa Civil nessa secretaria que vai cuidar, além de tudo, da defesa do patrimônio e também dos logradores públicos. Quais são as suas propostas para o programa voltado à educação, às creches e ao modelo escola cívico-militar? A disciplina, a hierarquia, o respeito, o patriotismo, tudo isso fazem parte da formação do cidadão. E eu acredito que a escola municipal, a educação municipal pode agregar muito desses ensinamentos. Nós vamos abrir em um ano, anotem, em um ano, 7.000 vagas em creche. Nós vamos fazer a parceria com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, utilizar os espaços dessas igrejas e também com as entidades filantrópicas e nós vamos comprar essas vagas de creche. Serão 7.000 vagas aos filhos da cidade de Manaus, às mães da cidade de Manaus, para que elas possam sair para o trabalho com segurança. Nós vamos pegar a questão cívico-militar, não só com os policiais que estão na ativa, mas com os policiais que já saíram. E nós vamos implementar a disciplina no meio dessa educação fundamental para que essa juventude possa ter uma referência. Candidato, quais os seus projetos para a mobilidade urbana em Manaus e quais os principais gargalos na capital? Um dos grandes gargalos é a Avenida das Torres, na saída ali para pegar o Coroado. Nós temos ali uma proposta de fazer uma passagem de nível, por baixo da Cosme Ferreira e lá na frente um viaduto já saindo ali na Rodrigo Otávio. Quem vem da Avenida das Torres, da Cidade Nova, vai passar por baixo da Cosme Ferreira, segue em frente, passa por cima da Rodrigo Otávio e sai ali ao lado do IMPA, né? Percorrendo uma rua paralela ali que você pode muito bem participar com o IMPA para abrir mais uma via e ali você tira um grande gargalo da cidade de Manaus. O outro grande gargalo é a Bola do Produtor. Ali nós temos a proposta de construir um complexo viário de 3 níveis, com mais de 12 direções e ali você tem resolvido aquele problema. O senhor menciona o poder do esporte nas comunidades, também em seu plano de governo. Como proporcionar isso à população manauara? Nós vamos instituir o PELC. O que é o PELC? É o Programa de Esporte e Lazer na Comunidade. Nossa intenção é criar 100 núcleos do PELC em 100 áreas diferentes de Manaus, levando esporte, lazer e também agregado a cultura
E a prática desportiva? Nós vamos fazer com que a prefeitura possa fomentar a prática desportiva dentro das comunidades. Nós vamos também trabalhar para que a lei de incentivo ao esporte seja fomentada. Com isso, nós vamos melhorar a condição de vida dessas pessoas de prática desportiva, vamos gerar emprego na comunidade e vamos fazer com que essa juventude possa se afastar do tráfico. É isso que nós precisamos fazer, com que a juventude possa ter acesso a investimentos públicos para que ela possa se afastar das drogas. Eu quero cuidar da educação, da saúde, da segurança, do transporte coletivo, da infraestrutura, mas principalmente eu vou ser o prefeito, com o seu voto, com a sua ajuda, que vai cuidar das pessoas, das famílias. Obrigada, candidato Davi Almeida, pela sua participação. Eu sou Thaís Gama, especial Eleições 2020 para o Jornal da Manhã. Eleições 2020 é aqui na Difusora. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, você vai saber agora com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Já vamos dizendo, Paulo Guerra, que a movimentação nos pronto-socorros da cidade foi considerada tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, tivemos ocorrência sim. Pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de bala. Foi baleada. Recebeu bombons da morte pelo corpo. Deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto à noite de ontem e continua internado. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima de bala, outra pessoa baleada. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio baleado. Trata-se de um homem de 22 anos de idade, não identificado até o presente momento. Ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem atenderam muito bem a vítima de bala. Aliás, todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. É muita gente, é verdade, às vezes o pronto-socorro fica lotado, mas não falta carinho, dedicação por parte dos profissionais que ali atuam. Pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra, 20 do Jornal da Manhã no Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O desentendimento começou entre essas duas pessoas num bar localizado na Avenida Itaúba. Os dois brigaram e um deles, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, conseguiu acertar uma pedrada na cabeça do oponente, que deu entrada zonzo, com a cabeça sangrando lá no pronto-socorro Platão Araújo. E as informações dão conta de que o agressor, o homem que deu a pedrada, continua foragido. Ai, eu já perdoei, eu já fiz as pazes. Assim disse um homem que levou um outro no pronto-socorro para alguém ouvinte do Jornal da Manhã. Dois homens brigavam. Logo depois descobriu-se que os dois homens são, na verdade, um casal. Dois homens que moram juntos e vivem como marido e mulher. Marido e marido, né? São os dois que vivem juntos e houve um desentendimento por causa de um outro homem, uma terceira pessoa. Mas, rapaz, o negócio está moderno na zona leste da cidade. Dois homens estavam namorando quando apareceu um outro homem conversando lá com um deles. Daí, Paulo Guerra, dos componentes lá do casal, não gostou e acabou agredindo os dois. Bateu tanto no seu companheiro quanto no outro que estava paquerando o companheiro dele. Daí, Paulo Guerra, ele foi parar no pronto-socorro, o agredido, e teve também, Paulo Guerra, o perdão dado do agressor, né? Os dois ficaram lá conversando e fizeram as pazes. Pellegrino não diz que a gente briga, como é que não fala no rádio? Porque não pode dizer, como é que não pode estar brigando, agredindo no meio da rua, dando um exemplo para todo mundo, a briga, um batendo no outro. Pode namorar à vontade, rapaz, não pode estar brigando no meio da rua. E foi parar no pronto-socorro a ocorrência desse triângulo amoroso moderno. É agora!
as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Alô, Itamar! Hamilton Cabral, cadê a chave? Solta! O passarinho da morte! Sobrevoou a cidade. Sangue e violência na noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã foi no Riacho Doce. O motoqueiro fantasma atacou novamente. A vítima foi Paulo Azevedo, de 36 anos de idade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele estava caminhando pela rua, quando de repente foi abordado por dois homens que vinham em um cavalo do cão. Eles vinham galopando. Numa moto 125 em alta velocidade, chegaram perto da vítima e o que estava na garupa disparou 1, 2, 3, 4 balaços no corpo do Paulo. O Paulo não resistiu aos ferimentos e morreu. O Paulo Azevedo, repito, tinha 36 anos e era também morador lá do mesmo bairro onde morreu, no bairro Riacho Doce. Morte no bairro da Compensa. Tiros, perseguição, bala e morte. Foram 3 balaços. Tudo aconteceu na rua T6, quando bandidos chegaram de moto. Os assassinos chegaram também em um cavalo do cão numa moto 125. Eles estavam procurando pelo Alessandro Costa e logo o encontraram. E quando encontraram o Alessandro, o homem que estava na garupa puxou a arma e disparou 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, 2 deles na cabeça, e a vítima não resistiu aos ferimentos. E morreu. Foi mais uma morte, foi mais uma execução no perigosíssimo bairro da Compensa, que toda semana nós registramos aqui, não, Paulo, noticiamos mortes no bairro da Compensa, e não foi diferente na noite, na madrugada de ontem para hoje. Morro da Liberdade, o berço do samba. Rapaz, lá é puto. Todo sábado, bairro animado, mas na noite de ontem teve tiro, teve bala, teve perseguição, teve morte. E a vítima foi um rapaz até o presente momento conhecido como Tiago. Ele levou 1, 2, 3 balaços pelo corpo, um deles na cabeça, e ele não resistiu, acabou morrendo na hora. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma execução, trata-se sim de um crime que tem aí ligação com o tráfico de drogas. Essa é uma das hipóteses que foram trabalhadas já no dia de ontem, lá na madrugada, já lá com o pessoal da Perícia Técnica Científica que esteve no local, bem como os representantes da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também estiveram no local na madrugada de hoje, na rua São Benedito, no bairro Morro da Liberdade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte passou pelo Morro da Liberdade, depois voou até o bairro da Compensa e montou seu puleiro no bairro Riacho Doce. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes.
No encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio bateu o Bragantino por 2-1. Com o triunfo, o tricolor fecha o turno na 8ª posição com 27 pontos. O Massa Bruta é o 18º com 19. Na próxima rodada, o Grêmio encara o Fluminense no Maracanã. O Bragantino mede forças com o Santos em casa. E o Palmeiras recebeu muito bem seu novo técnico Abel Ferreira ao vencer o Atlético Mineiro por 3-0 ontem à tarde pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador estava na arquibancada do Allianz Parque para ver pela primeira vez o novo grupo com o qual vai trabalhar. E tem bola rolando nesta terça-feira. Às 17 horas pela Liga da UEFA vão jogar Atalanta e Liverpool, Red Bull, Salzburg e Bayern de Munique, Porto e Olympique de Marseille, Midland e Ajax. Às 19 horas pela Copa do Brasil tem Cuiabá e Botafogo. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Correia vai jogar com o Brasil. Às 19h15 pela Copa Sul-Americana, Bolívar e Audax Italiano, Liverpool e o Uruguaio e Huancayo. E às 21h30 tem Copa do Brasil de novo, Internacional e Atlético Goianiense. E também Tolima e União La Calera vão jogar pela Copa Sul-Americana às 21h30. Últimas notícias. O horário de negociações de ações na Bolsa Brasileira muda a partir desta terça-feira, ganhando mais 1 hora. A sessão passa a ocorrer das 10 às 18 horas, antes era até às 17 horas. O projeto piloto que prevê a realização de perícias médicas do INSS com o uso de telemedicina começa hoje. O teste vale apenas para concessão de auxílio-doença. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, neste momento o procedimento será para um grupo restrito de pessoas, os segurados das empresas que possuem acordo de cooperação com o INSS e que tenham formalizado o termo de adesão à experiência piloto. As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil FIES 2020/2 para candidatos não matriculados no ensino superior terminam nesta terça-feira. Já os interessados em concorrer às vagas que estão matriculados em cursos de ensino superior podem se inscrever até o dia 27 de novembro. O Banco Central dá início hoje à primeira etapa das operações do PIX, o novo sistema de pagamentos eletrônicos no Brasil. Nessa primeira fase, que funcionará como teste da nova modalidade, somente clientes selecionados pelos bancos terão acesso a todas as funcionalidades. O eleitor tem até a próxima quinta-feira, dia 5, para solicitar a segunda via do título. Ele deve procurar, portanto, o calendário eleitoral da zona onde está cadastrado. A previsão consta do calendário das eleições municipais 2020, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter débitos pendentes. 6h35 em Manaus. O país registrou 168 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 160.272 óbitos. São 5.553.378 brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus. Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Nízia Trindade, disse nesta segunda-feira acreditar que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, com formulação da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca, comece até o mês de março de 2021. Temos a expectativa de que todo o processo de imunização comece a ser feito no primeiro trimestre do ano que vem, disse Nízia Trindade. Nízia explicou que espera iniciar a produção já em janeiro ou fevereiro. A Agência de Vigilância Sanitária vai acompanhar todo o processo, disse ela. 6h36 em Manaus, com intervalo no Jornal da Manhã. Voltamos daqui a pouco com outras notícias. 6h41 em Manaus. Últimas notícias. O Tribunal Superior Eleitoral registrou nas eleições deste ano um aumento de 60,4 mil pedidos de registros de candidatura em comparação com o pleito de 2016.
Desta vez foram 557.342 pessoas com desejo de serem candidatos a prefeito, vice-prefeito ou vereador. Desses, 528.421 tiveram suas candidaturas aceitas pela Corte Eleitoral. Por outro lado, 17,2 mil candidatos foram considerados inaptos, ou seja, não foram aceitas suas candidaturas pelo TSE. Ficha suja. Uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro durante a sua campanha, o projeto que dá autonomia ao Banco Central, está na pauta do Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, democrata do Amapá, convocou sessão deliberativa remota para hoje às 16 horas para debater 3 projetos. Entre eles, o que estabelece autonomia formal para os diretores do Banco Central, um assunto que é discutido há 3 décadas sem nenhum avanço. Líderes de partidos da Câmara e do Senado se reúnem hoje para tentar chegar a um acordo sobre a votação da desoneração da folha de pagamentos de setores da economia. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que pretende colocar o tema em discussão na sessão de hoje. Ao sancionar a medida provisória que permitiu a redução da jornada de trabalho e do salário durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que previa a prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamentos de empresas. Mas a palavra final caberá aos parlamentares. Deputados e senadores podem derrubar o veto e restabelecer o teto enviado à sanção. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou nesta segunda-feira que o país estaria em condições de receber ao menos 10 milhões de vacinas Sputnik V contra a Covid-19 fabricadas pela Rússia entre dezembro e janeiro. Cada vacina teria 2 doses. Segundo Fernandes, a vice-ministra da Saúde, Carla Bisotti, e uma assessora presidencial viajarão à Rússia para conhecer o estágio de desenvolvimento dessa vacina. Homens armados invadiram a Universidade de Cabul nesta segunda-feira e mataram pelo menos 22 pessoas, incluindo estudantes, em suas salas de aula, com militantes do Estado Islâmico assumindo a responsabilidade pelo que o presidente Ashraf Ghani chamou de ato desprezível de terror. Uma série de tiroteios que começou perto de uma sinagoga em Viena, capital da Áustria, matou 3 pessoas e deixou vários feridos na noite de ontem. Segundo a polícia local, um desses mortos era considerado suspeito. O primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz classificou a ação como um ataque terrorista. O Ministério do Interior disse que ao menos uma pessoa foi presa e um dos autores está foragido. O número de mortos chega a 4. E de acordo com o prefeito Michael Ludwig, 15 feridos precisaram de atendimento em hospitais da cidade e 7 deles estão em estado gravíssimo. O número de mortos após um forte terremoto no mar Egeu que atingiu a Turquia e a Grécia na semana passada aumentou para 100, informou nesta terça-feira a Agência de Gestão de Emergências e Desastres do país. O abalo telúrico de magnitude 7 deixou 994 feridos, dos quais 147 ainda estão hospitalizados. Não foi informado ainda o número de pessoas desaparecidas. Joe Biden e Donald Trump disputam nesta terça-feira uma eleição presidencial que deve bater recorde histórico de participação com mais de 150 milhões de votos. O número se torna ainda mais impressionante ao lembrar que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Em 2016, cerca de 60% dos 240 milhões de cidadãos aptos votaram, mas este ano a porcentagem deve ficar acima dos 65%, segundo projeções. Quando será anunciado o vencedor, porém, ainda é incerto. Diferentemente de 2016, quando Trump foi confirmado vitorioso já na madrugada seguinte ao dia da votação, é esperado que a apuração dos votos neste ano demore um pouco mais. Falar em pesquisas para a eleição presidencial dos Estados Unidos desperta grande desconfiança, especialmente quando Donald Trump é um dos candidatos. Em 2016, ele contrariou todas as expectativas e derrotou a grande favorita Hillary Clinton, apontada como líder em praticamente todos os levantamentos e projeções. É certo que, em termos de voto popular, ela até ficou na frente,
Mas o sistema de colégio eleitoral adotado pelos Estados Unidos favoreceu o candidato republicano. 4 anos depois, ele mais uma vez aparece em segundo lugar, desta vez com desvantagem ainda maior. Praticamente todas as pesquisas de grandes institutos apontam Joe Biden com uma ampla vantagem. Urnas começam a abrir nos estados da costa leste dos Estados Unidos. Os primeiros a encerrar a votação hoje serão Indiana e Kentucky, às 19 horas, hora de Brasília. O FBI, por outra parte, alertou para possíveis enfrentamentos em Portland, símbolo das profundas divisões dos Estados Unidos. A cidade de Oregon, reduto democrata, tem sido palco de protestos contínuos contra o racismo e a violência policial desde a morte do afro-americano George Floyd. Comerciantes trataram de proteger seus negócios com tapumes de madeira. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Pesquisas mostram Biden à frente, mas disputa em estados pêndulo deixa aberta a possibilidade de surpresa republicana. A Folha de São Paulo. Com mais de 60 mil mortes, o Brasil registra 168 óbitos em 24 horas, mostra consórcio de imprensa. O estado de São Paulo. Ataques coordenados terminam com ao menos 4 mortos e 15 feridos em Viena. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Carlos Bolsonaro atuou para barrar controle de armas no país, diz revista. Valor econômico. Guedes está quase que sozinho defendendo o teto de gastos, desmaia. Estado de Minas. Há 13 dias das eleições, prefeito e vice são caçados em Itupeva. Jornal do Comércio no Recife. Encontrado no Recife corpo de policial militar da Rádio Patrulha que estava desaparecido. Fortaleza, Diário do Nordeste. Banqueiro suspeito de promover líder de facção do Ceará é preso no Rio de Janeiro. Porto Alegre, 0 hora. Vaticano afirma que a declaração do Papa Francisco sobre as uniões homossexuais foi tirada de contexto. As edições impressas locais que chegam à nossa relação. Em tempo, população do Amazonas prejudicada com reajuste de energia. A crítica, agenda de Mourão no Amazonas, é questionada. Participaram desta edição reportagens Thaís Gama, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Paulo Guerra.